Uma publicação feita hoje no X, na manhã desta terça-feira, o chanceler israelense Israel Katz, ele cobrou mais uma vez um pedido de desculpa de Lula. Ele afirmou que a declaração do presidente brasileiro foi promíscua e delirante, além de dizer que essa postura foi um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Nesse texto, o ministro reiterou que Lula continuará persona non grata em Israel até se desculpar. Além disso, Katz afirmou que não é tarde para aprender história. Lula e seus aliados, por sua vez, decidiram convocar o embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonshine, para demonstrar incômodo com a decisão de Katz, além de pedir a volta do embaixador brasileiro que estava em Israel. Vamos começar o nosso giro de análises com José Maria Trindade em Brasília, a quem eu agradeço, desejo boa noite. Zé, seja muito bem-vindo. O chanceler israelense publicou uma mensagem em português na rede social dele, cobrando esse pedido de desculpa do presidente brasileiro, dizendo que milhões de judeus esperam essa retratação. Do ponto de vista da diplomacia, não seria apaziguador o presidente brasileiro dar alguns passos para trás e pedir desculpas? Isso está no radar? Alguma chance? Pois é, Daniel, essa palavra desculpas e tal é que é a complicação. E alguns assessores do presidente Lula procuraram apoio aí em vários países e até encontraram certo apoio sobre a situação aí de Israel, cessar-fogo contra o Hamas, mas não sobre essa comparação que todos consideram muito esdrúxula, né? E inverídica, essa comparação do Holocausto com a guerra que Israel trava contra o Hamas, um grupo terrorista. Muito boa noite Mota, boa noite Beraldo e boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos, nos Is. Isso é muito importante, muito bom. Olha, parece uma escalada. O governo se fecha, tenta jogar para o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, esse debate e esta decisão de explicar a posição brasileira. Ministros foram chamados para tentar ali unificar o discurso e centrar em Israel como um exagerado, uma reação exagerada. É claro que ao publicar esse post no Twitter, o representante de Israel, o embaixador de Israel, o chanceler de Israel, não está falando sozinho. Ele não falaria se não fosse em nome exatamente do governo de Israel. Pegou muito mal Israel, não só pela fala e pela comparação, até que se fosse em outro momento não seria tão grave, seria grave, mas não seria tão grave, mas é um momento muito difícil. É um momento em que os judeus estão sendo colocados em xeque. Há, segundo relatos de alguns representantes de associações, de que há no mundo inteiro um crescimento contra os judeus, exatamente depois dessa guerra com o Hamas. Então, eles precisam mesmo ficar de olho no que está acontecendo e principalmente em declarações assim. Então, isso tudo conspirou contra o presidente Lula, e Israel está vendo esta fala do presidente Lula como uma fala do atual governo, do presidente Lula, e não exatamente como uma fala do Brasil inteiro. E nisso eles têm razão. Não é uma postura do Brasil e não é exatamente o que pensam os brasileiros. Eu acredito até que metade do governo não pensa exatamente assim. E há desconfiança que o próprio presidente Lula não pensa desse jeito. Ele não acha que é a mesma coisa. Mas ele falou, e orgulho em política é a coisa mais forte e mais alta que eu conheço na vida. Eu sempre digo que quando morre, o corpo de um político vai no caixão e o ego vai num caminhão. É assim mesmo, o ego do político é maior do que tudo. Então é isso que está impedindo um pedido de desculpas. Mas não é qualquer pedido não, porque um país como o Brasil ter que pedir desculpas assim é mesmo vergonhoso, viu, Daniel? Pois é, vamos chamar agora o Roberto Mota para essa reflexão. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Os dois governos, nos últimos dias, tomaram suas posições. Me parece que o Brasil não quer escalar esse clima de tensão. Agora, também não está no radar um pedido de desculpas, né? Qual deve ser a estratégia? Dar tempo ao tempo, esperar a crise estancar? Caniato, quem sou eu para sugerir uma estratégia para o governo brasileiro que está fazendo um trabalho tão bom sozinho, né? Boa noite para você, boa noite para a nossa bancada, boa noite à nossa querida audiência. É engraçado a quantidade de pessoas que está dizendo que aquilo que foi dito
Não era para ser dito. Só que não está dizendo isso é a pessoa que disse. O chanceler de Israel tem razão. Nunca é tarde para aprender história, nunca é tarde para aprender nada. Eu queria antes fazer um comentário genérico. Eu notei nos últimos dias que tem muita gente surpresa porque plantaram sementes de limão e nasceu um limoeiro. Parece que essas pessoas estavam esperando que plantando semente de limão fosse nascer alguma outra fruta, quem sabe abacate, morango, jabuticaba. E, mais uma vez, elas ficaram surpresas e espantadas, tem gente até indignada com as consequências de escolhas políticas que elas fizeram, consequências que eram muito fáceis de prever. Era só olhar o passado. Sobre esse episódio, um pensamento como esse não deveria nunca ser expresso como uma posição de Estado. Não há problema nenhum em criticar o governo de Israel, o governo da França, o governo do Japão, podem criticar qualquer governo, mas comparar a guerra que Israel trava contra terroristas assassinos, responsáveis pelo massacre de 7 de outubro, comparar isso com o Holocausto é um absurdo total. Não há base lógica, não há base histórica e muito menos base moral. Uma declaração como essa não deveria nunca ter sido feita como uma posição de Estado, porque ela não representa a opinião do povo brasileiro, não há dúvida nenhuma sobre isso. Essa declaração deveria ter sido feita como uma opinião pessoal e uma opinião completamente equivocada, porque, prestem atenção nisso, dizer que o povo judeu é responsável pelas decisões do governo de Israel é a mesma coisa que achar que o povo brasileiro é responsável pelas decisões do governo brasileiro. Mas essa continua sendo uma declaração muito séria, muito grave e que a gente, querendo ou não, afeta a cada um de nós, a cada um dos brasileiros. Pois é, agora, Mota, antes de passar para os nossos colegas, eu queria só pedir que você refletisse sobre uma situação que algumas pessoas têm identificado, uma tentativa de suavizar o que foi dito pelo presidente brasileiro e tentarem apontar exageros nas respostas que foram dadas pelos vários integrantes do governo de Israel. Por exemplo, no dia de hoje, Celso Amorim, figura importante, conselheiro do presidente Lula, disse que essa fala, essa comparação do presidente Lula acabou sacudindo, acabou mexendo com o mundo a ponto de poder ajudar na resolução da guerra que acontece ali na faixa de Gaza. Queria pedir a sua reflexão sobre essa projeção, essa análise de Celso Amorim e de 0 a 10, quanto as falas de Lula podem ajudar na resolução da guerra? Bom, eu gostaria de dizer -5, -10, né? Mas vamos ficar no 0. Eu realmente não consegui compreender a lógica da afirmação do chanceler. Eu acho que comparar a maior tragédia já acontecida nos tempos modernos, um episódio que marcou profundamente e para sempre todos os judeus, com uma guerra que a pátria dos judeus está travando pela sua sobrevivência, isso é uma declaração tão fora de contexto, tão sem base, que só pode provocar reações negativas, né? E aí eu me lembro, o meu amigo cientista político Jackson Vasconcelos me lembrou hoje de uma entrevista concedida pelo escritor israelense Amos Oz, que aborda exatamente esse ponto. Numa entrevista de 2016 para a BBC, Amos Oz explicou como o antisionismo se torna antissemitismo. Ele disse o seguinte: eu posso dizer exatamente onde fica o limite. Se as pessoas chamam Israel de uma nação desagradável, até certo ponto eu mesmo concordo. Se as pessoas chamam Israel de o diabo encarnado, eu acho que aí elas já estão obcecadas, estão loucas. Mas isso ainda é legítimo, é uma opinião legítima. Mas se elas dizem que Israel não deveria existir,
é aí que o antisionismo se torna antissemitismo. Porque ninguém jamais disse que a Alemanha, né, depois de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial, ninguém jamais disse que a Alemanha deveria deixar de existir. Da mesma forma que mesmo depois de tudo que aconteceu debaixo do governo de Stalin e de Lenin, ninguém nunca jamais disse que a Rússia deveria deixar de existir. Multipliquemos esses exemplos aí. Imagine os países onde aconteceram coisas terríveis. Ninguém nunca disse que esses países deveriam deixar de existir. E aí o Amos Oz termina. Dizer que Israel deveria deixar de existir ou que não deveria ter surgido é ultrapassar os limites. Pois é, vou retomar com o José Maria Trindade. Zé, também queria pedir sua reflexão sobre essas falas de Celso Amorim, de certa maneira tentando suavizar, né, a gravidade do que disse o líder brasileiro e dizendo que, de certa maneira, pode até ajudar na resolução da guerra. Queria que você trouxesse suas ponderações, por favor. Na verdade, abriu mesmo um debate internacional, né? Ninguém duvida de que essas declarações do presidente Lula foram exageradas, até aliados, o presidente do Senado considerou inapropriadas as falas do presidente Lula e disse que precisa de uma retratação. Não é exatamente um pedido de desculpas, mas uma retratação. É evidente que ficou numa situação muito complexa. E diante disso, houve um debate nacional. E, veja bem, essa guerra de comunicação está levando o Hamas a vencer mais uma etapa. Tanto é que o Hamas gostou e até agradeceu a fala do presidente Lula, né? Isso enaltece o Hamas, que quer agora se posar de vítima. E não é vítima nessa história. Se crianças estão morrendo, isto é muito lamentável. Lamentável demais. Crianças, mulheres, inocentes, civis morrendo nessa guerra, a culpa é do Hamas. Foi o Hamas que foi lá e matou crianças e matou adolescentes numa rave, né? E foi o Hamas que provocou a guerra. Então o Hamas é que tem que ser cobrado, pelo que está acontecendo na faixa de Gaza. Não fosse o Hamas ter ido lá em Israel, né? Numa ação que surpreendeu a muitos, né? Como conseguiu furar o cerco de vigilância que Israel tinha para chegar até Israel. E se ele não tivesse feito isso, não haveria a guerra. Mas a guerra de comunicação está de tal forma forte que até aliados históricos de Israel, como os Estados Unidos, já estão falando em cessar fogo. Cessar fogo, recuar para Israel, significa conviver mais uma vez com um inimigo forte, só que fortalecido, porque ele terá apoio de uma grande quantidade de pessoas. A fala do presidente Lula só está provocando uma reação tão grande que sempre provoca, qualquer comparação desse sentido provoca reação. Mas a reação agora está muito maior pelo momento histórico. Israel está diante de uma guerra com um inimigo invisível que não tem farda, não tem quartel, tem que sair catando ele através de túneis. Não é assim, não é fácil. E esse inimigo, ele se esconde atrás de criancinhas, atrás de hospitais, tem instalações embaixo de organizações internacionais, né? Então não é fácil para Israel. É por isso que teve essa repercussão e essa reação. O discurso oficial do governo é essa, de que houve uma reação exagerada de Israel em declarar o presidente Lula em persona non grata, né? E também de umas críticas tão duras. Mas é preciso entender o momento, é preciso entender qual é a situação, o cerco que está se fazendo numa guerra de comunicação contra Israel. Essa é a realidade. E agora o ministro Celso Amorim está fazendo o seguinte, ele, no primeiro momento, queria que houvesse a retratação, talvez pedir desculpas, mas agora a estratégia do governo é atacar Israel por uma reação considerada inapropriada ou exagerada. Esse parece o discurso. A gente vai no Congresso, conversa com os líderes e a resposta é assim, mas você viu a reação de Israel, né? Você viu como Israel reagiu de uma maneira intempestiva e desproporcional? E isso parece estar escalando, porque o governo quer jogar isso para o Ministério das Relações Exteriores e é evidente que Israel não vai aceitar
que uma fala do presidente da República seja retratada, seja explicada pelo segundo escalão do governo. É o primeiro escalão, mas não é o primeiríssimo presidência da República, né?